Tchau, tchau a todos, a todas, sejam bem-vindos aí ao canal. Mais uma terça-feira, hoje 22/9/2020, gravando o quarto relato das 24 horas, que é com o nosso querido amigo Rúlio. Alguns participantes mais antigos vão se recordar de Rúlio, que esteve conosco em diversos rituais ciganos que realizamos, e a presença dele sempre muito firme, muito alegre, muito protetora, muito acolhedora e amparadora para todos nós que estivemos ali naqueles momentos. Então vou falar um pouco de Rúlio, vamos conversar um pouco sobre as 24 horas desse amigo. Ela tem uma relação com o outro, que é Solano, o cigano que atualmente está mais próximo e perto. Rúlio tem trabalhado num outro espectro, e é um pouco ou um tanto disso que nós vamos nos ater aqui hoje nas 24 horas. Inicio a leitura. Naquele tempo de 2003, Rúlio se apresentava para nós como cigano. Um homem bonito, loiro, alto, olhos verdes, quase chegando ao azul. Uma cor de pele morena, bronzeada. Um homem bonito em todos os sentidos, e nessa beleza estava colocada uma grande força de sedução nos mais diversos campos e níveis. Essa é praticamente uma descrição, no seu aspecto anímico, do que referencia os ciganos. Trabalhar com ciganos é movimentar essa força de sedução. Sedução aqui compreendido como atração. E atração aqui compreendido como essa capacidade magnética que esses seres adquiriram por um processo muito belo de autoconfiança, um processo de ativar a sua magia, ativar esse seu poder interno, um poder mesmo pessoal, que comunica e se interconecta com a natureza e tudo em volta. Essa é a essência da magia cigana. A essência da magia cigana é apoderar-se do que se é e fazer uso desse ser. Isso é mágico. Mais do que mágico, é tido para muitos como sexual. E percebam que nessas características há uma correspondência grande e também que não deixa de ser equivocada, embora haja de fato a semelhança entre Exus e ciganos. Tem aí essa similitude, que é a reflexão, nos possibilita fazer as distinções quando elas são necessárias. E aqui é necessário fazer só nesse ponto. A magia cigana, ou trabalhar com os ciganos, evoca em cada um de nós trazer essa força, trazer essa confiança, trazer essa amorosidade, trazer esse amor próprio. E, ao mesmo tempo, esse diálogo com todo o em volta, especialmente e essencialmente com a natureza. Então, essa é a força da magia cigana. A força que a gente vê nos Exus, elas têm essa correspondência, mas elas trabalham numa outra magnitude mesmo, nem melhor e nem pior, outra magnitude. A força atrativa dos Exus, ela é da ordem mesmo dos desejos. É da ordem mesmo dessa sexualidade na sua perspectiva mais genital. É o querer mesmo, é a boca cheia d'água, né? É esse gosto e esse gozo dos prazeres. Aqui com os ciganos, pode trabalhar com eles nessa mesma pegada, e vários médios trabalham assim, muitos centros trabalham assim,
as ciganas são percebidas como pombagiras, e tem essa relação das ciganas com a prostituição, mas num lugar de muito preconceito, que é a dificuldade masculina social desses homens e dessas culturas mais remotas e até as atuais de lidarem com a liberdade feminina. A mulher livre é puta. E algumas desses arquétipos, dessas representações, ecoam forte nas gírias. Então são essas reflexões que eu fico falando disso porque eu acho importante a gente trazer tanto o elemento sexual para dentro da espiritualidade, quanto pensar essa espiritualidade como um elemento central e estruturante também do nosso psiquismo. Ele não está fora de nós, ele conversa conosco. Tá? Continua a leitura. Trabalhei com Rúlio em inúmeras festas ciganas nas quais ele conduziu o ritual no plano físico, porém ele não era o que na Umbanda chamam de meu cigano. Ele estava apenas de passagem para a chegada de um amigo, irmão denominado Solano. É aqui importante nos atermos um pouco mais. Solano é um homem alto, mais de 1,80 m de altura, magro, deve pesar na casa dos 77, 74 quilos, um tipo de corpo esbelto, longilíneo, similar a corredores de maratona, olhos pretos. Naqueles tempos se vestia impreterivelmente de preto e era chamado por todos de El Brujo. Solano, que é com quem passo a trabalhar depois que Rúlio vai embora, e na verdade há um processo de transição no qual conscientemente estou sendo informado de nada, até que o Rúlio dá tchau e segue. E eu já estava ali familiarizando um pouco mais com a energia de Solano, que me afastava muito por causa desses meus preconceitos. O bruxo, no trabalho com bruxo, no mexo com bruxaria, e o sentido que esses caras dão é uma outra coisa. A conotação negativa que eu tinha disso era uma outra representação altamente e vastamente preconceituosa que não correspondia à beleza, à leveza com que esse moço trabalha. E esse moço trabalha com campos cristalinos, ativação mesmo de cristais, mas mais do que cristais no seu formato físico e na sua estruturação física, ele vai pensar os cristais e trabalhar os cristais enquanto rede, enquanto malhas, essa estrutura orto, essa estrutura atômica, essa estrutura interna, essa estrutura que eu fico sempre tentando falar e explicar, mas eu prometo voltar em outro momento para falarmos um pouco, um tanto mais, dessas redes cristalinas com que esses caras atuam. É mais do que o objeto físico, é o padrão atômico, é a estrutura molecular que se forma, são os eixos hexagonais que se cria e a partir daí eles fazem magias. As magias que nos possibilitam essa transmissão aqui. Isso tudo é uma estrutura cristalina na sua essência e na sua composição química, e a percepção conceitual disso é onde esses caras trabalham fazendo coisas que para nós é magia, mas que poderia dizer a feiticeira, é tecnologia. Pois bem, Solano ficou na dele, esperando com paciência e a orientação de Orã. Ele sabia que na hora certa haveria a nossa aproximação, porque eu, com meu preconceito, já expliquei para vocês. Queria nem papo. Faz isso com alguns amigos. Meu amigo Luiz Soares era outro,
que vinha para conversar comigo com batina, e eu falei assim, ah, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, são preconceitos imensos que dizem respeito a nós e que a gente precisa elaborar e trabalhar. E não é um trabalho do dia para a noite. O meu amigo Rúlio, a gente teve uma compatibilidade mais direta, porque ele burlou isso. O Rúlio mesmo se apresenta da forma como ele se apresenta hoje, como músico, provavelmente não teríamos tido contato também, ou seja, vocês estão vendo que é um ser aqui cheio de preconceitos, né? Inúmeros preconceitos. Minha questão não era com os músicos eu amo, minha questão foi os problemas que tivemos aí numa dessas vidas. O Solano é essa coisa do bruxo, então ele fica me esperando uns 15 anos, 15, 17 anos, no tempo terreno. E o, o Luiz Soares, mais ou menos o mesmo tempo, uns 17, 20 anos, com a maior paciência. As entidades, gente, os caras que trabalham conosco, putz, grila, eles sofrem demais. Não é fácil para eles, não. Viu? Não, não é fácil lidar conosco. Ou talvez com você seja, comigo aqui não é tanto. Enfim, e esses trabalhos com Rúlio, mais do que processos de transmutação, de negociação de karmas que realizávamos em cada ritual, estávamos acertando as nossas diferenças sem que eu soubesse ou desconfiasse. Tudo, como eu disse logo no início, assim, tudo é pano de fundo, né? Tudo na espiritualidade tem esse conceito de Ronaldinho Gaúcho, Mário Sérgio Pontes de Paiva, olhar para um lado e tocar do outro, sabe? O futebol do Vesgo, assim, né? Então você acha que está sendo trabalhado uma coisa e você está indo nessa direção, quando na verdade o que está acontecendo aqui é outra repaginação, é outra remodelação. Isso é muito bonito. São sempre aprendizagens indiretas. Quase nunca você indo em direção à coisa mesma é aquilo, né? Então, são essas perspectivas que a gente vai percebendo e vai lidando, né? Sei que em determinado momento, poucos anos após minha separação, Rúlio disse que nosso contrato tinha chegado ao fim, que ele seria, que aquele seria o último encontro que ele faria comigo. E assim de fato aconteceu. Se com Rúlio a gente realizava encontros, festas ciganas que trabalhavam esses aspectos que a gente nem imagina e sonha, com Solano a gente de fato trabalha com rituais e magia. Abrimos portais, conexões com tempos e espaços interdimensionais que há muitos estavam trancados. O retorno de Solano, a aproximação energética de seres como ele, representa a decodificação, a abertura de estruturas cristalinas nas quais depositamos muitos conhecimentos e informações. Solano é um desses seres que possuem as senhas desses universos, desses encontros, porém a abertura é coletiva, individual, coletiva. É um sistema de rede criptografada na qual a ativação de um libera o outro e assim sucessivamente. Milhares de seres que eu não conheço, que não encontrei fisicamente, tornaram possível o retorno e aparição de Solano, e com ele a nossa responsabilidade e compromisso de liberar os campos cristalinos para os mais diversos processos de cura e transformação consciencial em todos os planos e níveis. Foi então, dentro desse cenário, que àquela altura me era invisível e impenetrável, que Rúlio nos contou as suas 24 horas, e é para lá que nos deslocaremos. Então, a maior parte das coisas que acontecem nesse universo energético, elas não comportam a linguagem, elas tangenciam e escapam do dito, o que abre margens aí para as mais diversas narrativas, das mais fidedignas,
fidedignas por conseguir expressar com muita objetividade e veracidade isso que escapa, e temos dentro desse mesmo cenário, por 1 bilhão de motivos, justamente por essa dificuldade linguística, narrativas fantasiosas. Fantasiosas no seu apelo de escapar daquilo que escapa, de querer dar a isso um colorido ainda maior e mais acentuado que já se tem. Então alguns de nós, fica tentando conter parte desse universo num copo, que em um copo d'água. É sobre isso que nós estamos dizendo. E tentando ao mesmo tempo assegurar, não presta atenção no copo não, porque isso aqui é só um detalhe, a água jorra. E aqueles que vão falar de oceanos e de seres magníficos que habitam esses oceanos, mas perdendo essa dimensionalidade da contenção. Não sei se tem que ter. Não sei mesmo, é sempre uma discussão. De todo modo, a minha tentativa e a de tantos outros colegas é até que ponto podemos transliterar uma coisa em outra. Até que ponto a gente pode ir nadar nesse oceano e voltar trazendo um copo d'água. É o que dá para a gente conversar. Um copo d'água. Ou se perder mesmo no oceano, nadando nessas águas profundas e praticamente infindáveis e infinitas. São escolhas das nossas marcações e cada um de nós fala para públicos e pessoas bem distintas, bem diferentes, porque na verdade estamos, em última sentença e medida, conversando conosco. Estamos estendendo as nossas formas de compreensão, seja de copos, seja de oceanos, tentando alargar um pouco mais horizontes. E esse é um papel, assim, eu acredito, de cada um de nós, médiuns, professores, educadores, nós que lidamos com esses universos que a gente entra, sai, coabita, volta. Por isso gosto dos meus amigos artistas, mas tudo isso deveria falar depois, né? É que o campo cristalino e essas conjecturas todas dessa malha sendo movimentada, ela é altamente mágica, altamente imagética. E por mais que a tecnologia seja espelhada nisso, quando a gente está falando de tecnologia aqui pensando nos aparelhos tecnológicos, smartphone, notebook, computador, televisão de plasma, a amplitude deles ou o uso deles diz respeito mais ou menos a isso. O copo é o mesmo procedimento, absolutamente o mesmo. A gente aqui, infelizmente, duvida e questiona muitos dos nossos processos internos. Então a gente passa a acreditar mais no objeto do que em nós. Mas o objeto foi construído quase que quanto espelho, imagem dessas nossas capacidades internas. A gente fraturou e friccionou esses pontos. Perde.
entra em outras. Então eu passo a acreditar mais nos aparelhos e só nos aparelhos. Se, por exemplo, eu escuto alguém dizer que viu um homem alto, magro, mais de 1,80 m diante de mim, mexicano, eu questiono, duvido. Mas ao mesmo tempo, eu pego seu aparelho, um smartphone, e alguém me mostra uma imagem de um ser que eu nunca vi, mas que ela está falando que existe, eu acredito. Os trabalhos dos ciganos nas mais diversas giras auxiliam no fortalecimento desse nosso campo intuitivo. Eles auxiliam no processo de cada um de nós acreditar na sua magia e na magia, no seu sentido mais pleno. Que pode as pessoas achar bonito de pegar maçãzinha, colocar melzinho e comer pensando no ser amado para atrair a alma gêmea. Legal. Mas no século XXI pode ser mais do que isso. Pode ser. E os ciganos estão aí para trabalhar nessa voltagem. Pois bem, eu estou falando desses pontos porque eles são importantes e eu quero situar um pouco do trabalho do Rúlio, agora já focando um pouco mais nele, e ele vai confundir também com o trabalho do Solano. É muito similar, mentira. São distintos, mas têm similaridades, que é o que nós vamos percorrer ao longo de um pouco mais de tempo aqui. Rúlio, como havia exposto, é obreiro das searas eternas, tendo à sua frente espíritos devotados que primam pelo mesmo sentimento de justiça e retidão. A sua lida espiritual se faz em um educandário, no qual busca auxiliar os irmãos transviados das leis da vida a compreenderem a que nos regula. O que nos regula, perdão. Eles estão lá, não por ser melhores do que eles, mas por estarem passando exatamente pelos mesmos dissabores, imposturas e enganos. Assim, ele e a equipe da qual ele faz parte, regula leis e tarefas, práticas e vivências, meditações e posturas que conduzirá os irmãos desdistosos à reabilitação de sua consciência e de sua dignidade existencial. O povo vai chegando e vai tendo os atropelos. Eu, por enquanto, vou me lendo aqui. Daqui a pouco, talvez, vai ter, eles passem. Enfim, denominar o trabalho dessa atividade é um tanto problemático. Na falta, por hora, de uma ideia melhor, haveremos a de um advogado, conhecedor das leis, e a de um professor, cumpridor das mesmas em si, para exemplificar ao outro. Seria, então, um espírito que faz do sentimento de justiça a sua taça de realização. Algo perto da magistratura, sem que se entenda que eles julgam. Sem que se entenda que eles julgam. Então, ou seja, não, eles não julgam, apenas acolhem, e esse acolhimento auxiliam cada um no seu processo reflexivo de encontrar em si mesmo umaêutica, leis e regras claras para o seu próprio reestabelecimento. Esse grupo de trabalho influencia e inspira o mundo da justiça, da política, da economia e da arte. Hoje, anos depois, a identificação ficaria mais clara. Eles estavam falando no que tange à magistratura de penas alternativas, no que se refere ao ensino de uma educação focada na forma de aprendizagem do aluno. Eles estavam falando de uma perspectiva na qual se consiga mostrar para o indivíduo
como ele se situa dentro do todo e como ele pode sentir-se acolhido por esse todo sem necessitar se anular ou violentar o outro. Sendo assim, o trabalho dele e dos demais é o de ensinar as leis da vida, coisa aparentemente óbvia em todos os seres espirituais, mas que, no entanto, no caso em questão, ganha contornos diferenciados por lidar com irmãos que, no gozo das atribuições materiais, fizeram mau uso do poder. No reino do Candário, amor e justiça, zelo e perseverança, um recanto, repasso calmo e tranquilo. Longe de toda agitação, de toda ostentação material, é de que se dá a reeducação dos amigos espirituais que fizeram mau uso do poder sobre a terra. Seja o poder, na terra enquanto encarnados, seja o poder espiritual religioso, material, financeiro, econômico, político, social ou até mesmo carismático. No rei do Candário, lidamos e esbarramos com criaturas, seres que na Terra tiveram grande proeminência, grandes políticos, juízes, bacharéis, acadêmicos, formadores de opinião, que trabalham na reeducação de si mesmos. São irmãos queridos que, imersos no mundo da bajulação, da vaidade e do interesse, perderam o próprio amor de suas vidas, que era o de servir ao próximo. É, obviamente, que os seres que trabalham nisso são seres que também passaram por isso. É o ponto que ele estará dizendo, ó, estamos aqui fazendo isso, mas não somos melhores, não. Somos aqueles que justamente caíram nesses mesmos pontos. Rúlio foi um artista e foi um artista. Um belo artista, um grande artista, numa dessas. E a vaidade. Senhora, senhora de muitos de nós, né? Então, ele está falando disso em outro momento, teve a questão do orgulho. Então, ele está nisso e trabalha com isso nesse reino do Candário, primeiro, como um movimento interno de educação própria, segundo, e concomitante no auxílio aos outros. Então, é uma troca. É uma troca muito bonita mesmo. São práticas de. É onde que entram essas estruturas da malha, essas estruturas de interconexões nas quais não se percebe isso numa verticalidade. Ou a verticalidade não é percebida assim. Ela é utilizada como estamos juntos. Há uma conexão. Independente desse ponto estar aqui e esse ponto está aqui, está conectado. Forma um todo com outras bases aí, essa estrutura hexagonal que eu estou mais ou menos, estou explicando nada, né? Mas estou dizendo e apontando para ela. São estruturas harmônicas que nós estamos caminhando coletivamente. Estamos saindo de uma construção, que eu vou utilizar esse termo batido, tridimensional, quadridimensional, e formando estruturas hexagonais e octaédricas. Estamos reajustando pares. Estamos movimentando pares. Por enquanto, tudo muito vazio, cego, impalpável. Mas tem essa construção sendo elaborada aqui. Nós não estamos vendo, mas está sendo montado. Está sendo construído. Os caras estão montando, e os caras estão montando, inclusive, com a nossa participação e com a nossa ajuda. Essa duplicidade, essa dualidade, um que gera um, que dois, forma dois, e aí gera esse quatro, três que gera esse seis, e esse quatro que gera o oito. É basicamente as bases que nós estamos trabalhando no momento. Com toda essa loucura desvairada que a gente está vendo, mas está sendo construído. E é um pouco disso que, mais ou menos, eles vão dizer agora. Já não atuo mais como Rúlio, os tempos são outros.
Eu aproveito o ensejo para falar então desses novos tempos, como eles se deram na dinâmica física e material de vocês e como eles se deram extrafisicamente e interdimensionalmente conosco, aqui fora desse campo material denso que se encontra. Era ainda o ano de 1997, 10 anos da convergência harmônica que abriu as portas para vários acessos. Quando a gente fala de portais, vocês automaticamente visualizam campos luminosos no céu. Poucos se dão conta de que um portal solar só se abre quando corações, mentes, chakras sexuais foram abertos interna e pessoalmente, seja individualmente, seja por casal, seja por coletividades. São esses mecanismos de junção, de atuação, de confraternização que abrem os portais e nos permitem passar. Foi assim que eu chego até você. Estávamos separados por anos-luz de orgulho e vaidade. O amor que tínhamos um pelo outro não conseguia espaço para a desilusão que nos causamos, a frustração que nos causamos. Em outros tempos, o destino atrativo para esse mote de energia era eu renascer como seu filho, ou encontrá-lo como um amigo para resgatarmos esse amor. Porém, eu, você e milhares de outros podemos contar com uma alternativa que estava se abrindo naquela época, de forma sistemática, mas pioneira, o trabalho interdimensional. Eu iria assumir as características de uma antiga vida, para seguir um roteiro criado por Oran, a fim de conseguirmos reativar nosso amor e confiança. Eu seria de novo um cigano, um andarilho, um criador de cavalos nascido na Andaluzia, em terras espanholas, e nisso eu resgataria todo um lado de magia, de sedução, de erotismo, de atração. Juntos, iríamos construir etapas, níveis, situações das mais diversas e inusitadas, como fases de um jogo que iria permitindo e dando novos acessos a novas fases e entendimentos, portais no seu sentido mais pleno. Portais seriam e são fases e etapas de um jogo que não tinha, não existia, não estava preparada antes de terminarmos a anterior. Assim, ela era apenas uma possibilidade remota, muitas vezes nem vislumbrada, imaginada, porém fomos reaprendendo a movimentar esse universo cristalino, a abrir conexões internas, externas, inter e multidimensionais. Fomos conseguindo vislumbrar um universo como cascas de cebolas, como seres dentro de seres formando uma estrutura conectiva que se comunica das mais diversas formas e com linguagens que começamos a entender. Cada trabalhador da luz, no seu espaço, com suas habilidades, co-criou e co-cria esses recursos e essas dinâmicas luminosas. Nesse cenário, eu não me despeço de Rúlio, eu o integro. Trabalhando como entidade, eu pude realizar a integração de muitas vidas, de muitos aspectos, e era sua hora de realizar o mesmo, a integração de quem é você. Para isso, o Solano é parte essencial. Ele é a porta interdimensional que permite vasculhar caminhos, rumos, estradas desabilitadas. Ele é a representação de milhares de seres que, segundo os relatos históricos materiais, desapareceram, sumiram sem deixar vestígios. Esses seres mudaram de estado vibracional. Como ele lhe disse, e você não acreditou e ainda não acredita, ele foi morar dentro de um cristal. Sim, nos cristais há seres conscienciais que demarcam espaços, portais, caminhos, informações, conhecimentos, que eles, vendo os riscos que correriam, os aprisionou. Combinaram entre si que esse conhecimento só seriam liberados coletivamente quando a humanidade alcançasse o nível de maturidade espiritual que permitisse a circulação dessas informações de novo. Solano, o burro, traz isso para você e é compromisso seu com o planeta devolver isso para todos, auxiliar a cada um acessar a malha cristalina e retirar o acesso consciencial que lhe é próprio. São mediante esses nadis gigantescos que os espaciais caminham, se mostram, aportam. É por intermédio desses portais internos que entidades e médios vão se alinhando,
produzindo um novo tipo de relação e intercâmbio. Pois bem, eu relato o restante desse processo no Sensibilidade Consciencial. Lá explico o que nós, músicos do espaço, temos feito e como esses trabalhos do rei do Candário nos mostrou que, em sua maioria, éramos músicos e produzíamos uma regência, uma cadência nesses encontros por vezes complexos, perigosos, pesados, denso, como discutir energia alternativa no Oriente Médio, propor novas fontes e recursos energéticos nessas e outras localidades. E isso foi fundamental para estarmos aqui, para termos a liberdade de falarmos de integração consciencial, para podermos falarmos de terapia, para podermos abrir um espaço que é, na verdade, um laboratório, para colocarmos em prática as ideias pilotos que vamos estudando no plano astral e necessita de implementação no físico. A implementação é parte que lhe cabe, assim como a supervisão, os ajustes dessas e outras medidas que vão fazendo em conjunto. As 24 horas, então, de julho adentram universos variados, especialmente os nossos. Não desassociamos o tempo de nosso mundo subjetivo. E as 2 décadas depois de trabalho, e 2 décadas depois de trabalho, podemos falar com muita segurança que uma nova forma de trabalho, uma nova concepção e abordagem terapêutica, social, está apenas começando. Vocês estão no horizonte dessa nova criação, um mundo no qual as distinções entre o eu e outro, aqui e lá, dentro e fora, se perdem e se integram, se interpenetram. Minhas 24 horas mudaram significativamente. Antes era imprescindível que eu estivesse lá. Hoje eu sintonizo o lá dentro de mim e atuo, estou. É uma nova forma de escalonar o tempo e vivenciar os espaços. É uma nova maneira de situar no espaço e compreender o tempo. Mas essa conversa já está registrada e atualizada. Está registrada e atualizada nesse sensibilidade consciencial. O sensibilidade consciencial, deixa eu ver se eu lembro. Sensibilidade consciencial é um termo que aparece numa entrevista com um extraterrestre. Somater, numa resposta, utiliza esse termo. E a partir desse conceito, sensibilidade consciencial, que é o que nós estamos fazendo enquanto humanidade, os amigos vêm e compõem, vou chamar de uma obra. Uma obra que pega os artistas. Lá atrás, também, sempre lá atrás, né? Eu tinha trabalhado com uma tentativa de fazer pictografias. E fui mal sucedido. Fui mal sucedido porque não tenho mesmo nem a habilidade nem a paciência para fazer aquilo com a desenvoltura que os nossos colegas fazem brilhantemente. Mas, enquanto eles estavam desenvolvendo isso e rindo de mim, azaração total, as conversas que eles tinham me agradavam. As conversas que eles estavam tendo eram para mim interessantes. E aquelas conversas eu falei assim, isso daí eu não sei. Isso daí eu não sei se alguém sabe. E num sentido revanchista mesmo de troça, eu perguntei para eles assim, o que um poeta desencarnado faz depois que morre? O que vocês ficam fazendo aí? Fomos trabalhar essa concepção, que era uma trilogia chamada Penas Redentoras e começou com a busca da poesia. Os poetas, alguns escultores, alguns dramaturgos vieram, passaram e contaram um pouco da sua vida. Lindo, lindo, lindo. Perdi, né? Mas lindo.
Depois, fomos trabalhar com penas redentoras nesse universo das drogas. E o que é isso, droga? Que é isso que a gente está falando? Que tráfico é esse que a gente está conversando? E finalmente fomos trabalhar. Esse eu não cheguei mesmo a psicografar, ele só está aqui. Pesquisas, desdobramentos com médiums, pastores, padres, esse universo religioso, esse universo da prostituição, esse universo do manicômio, esse universo do presídio, mediunidade no seu sentido mais pleno e amplo. E nesses espectros complexos nos quais nos perdemos, né? Então, o que é uma médium prostituta? Era da passagem a quê, velho? O que é o médium perdido? O que é um louco nesse conceito que a gente tem de loucura? Que acessos são esses? E também o outro, né? O presídio. E todos esses efeitos, e aí eu falo e já finalizo, para relacionar um pouco com isso que nós estamos falando de Maria Cristalina e de Solano e da magia cigana, dessa movimentação muito sutil, de um reconhecimento em nós de uma força nossa, os ciganos, em quase sua totalidade, são aspectos nossos mais claros, mais definidos. Então, trabalhar com ciganos é trazer muito dessa nossa força, é trazer muito dessa nossa sedução, é trazer muito dessa nossa magia pessoal. Mas o importante, e aí é a demarcação cigana, e por isso eles são carro-chefes nessa estrutura, é que isso não é só individual, isso é coletivo. E é nessa dimensão de coletividade que a gente vai pensando ou vai trabalhando com o povo cigano. É plural, é rede, é entrelaçamentos. Rúlio, então por isso que eu falo assim, 97%, não é uma totalidade, porque eu não sou o Rúlio, nesse sentido de sermos, difícil, né, falar disso agora. Como assim eu não sou o Rúlio? É o meu irmão, é um amigo, mas vamos dizer, ele tem um outro CPF, um outro RG. Outro. Tem uma outra, vamos chamar, identificação. Mas compõe, tem uma similitude. Então é como se fosse eu e João Francisco, a hipotenusa. São seres que tiveram uma existência própria. Nossa, vamos aqui devagar com isso, né? Eu pensei que eu ia terminar rápido. Qual é a ideia? Explicar isso bem. Algumas entidades, especialmente as ciganas, em quase a sua totalidade, elas são aspectos interdimensionais que temos e estamos trabalhando. O que significa isso? Significa que eu entro em contato com uma parte minha que viveu, vamos supor, lá no século X, no século VII, no século III. Trabalho isso. Tem existência própria, tem força própria, tem movimentação própria. É um desses múltiplos conceitos que precisamos começar a desprender, a falar, a conversar e especialmente usar com mais consciência e clareza. Era disso que Tranca-Rua estava falando lá atrás também. Ó, esse obsessor aí pode ser você. Tenha mais carinho, mais amor, mais cuidado.
Não é um fora, ou só um fora. Esse umbral aí que vocês estão jogando pedra é seu desejo culpado, é seu ressentimento, é sua amargura, é sua culpa, é sua ira, é sua raiva. Aquele infeliz que está passando lá vai dar vazão a tudo isso. Vai ser motivo de escândalo. Ele é médium, que está conectado a todas essas forças. Vai materializar tudo aquilo, vai produzir crimes hediondos, terríveis. E nós vamos jogá-lo onde nossa vista não alcança. É a nossa punição. Não, a gente ainda não assumiu nossa responsabilidade coletiva quanto a isso. E aqui não estou inocentando ninguém, gente. Só estou trazendo esses parâmetros, esses marcadores para essa nova amplitude. Estamos movimentando isso. Quando a gente fala, ó, o umbral está sendo reformulado, é porque muito disso agora está habitando aqui as redes sociais. Não é só porque a gente está melhorando, embora isso seja uma melhora. Aquela minha raiva, aquele meu desejo que eu nem tinha noção. Agora eu uso um falso nome aqui e ataco. Mas pelo menos já não dá para esconder isso de mim. Posso esconder dos outros. Mas de mim eu estou mais ciente, estou vendo. É uma repaginação. E a gente tem feito outras. Estamos nos melhorando, buscando nos melhorar mais. Tem seres maravilhosos aqui, sofrendo, mas auxiliando nesse processo. Então, isso é um diálogo interdimensional. Tem essa estruturação de tempo como a gente está pensando. Não tem esse modelo de causa e efeito e como a gente quer e deseja. É outra forma de magia. Indo um pouco mais. Rúlio. Rúlio é outro. Tem os seres dele. Trabalhando no espaço que eu vou chamar dele. Óbvio que nessa questão, nessa dimensão da coletividade, a gente está junto. Eu, ele e centenas de outros milhares de seres. Há uma interconexão, mas há uma individualidade em mim, há uma individualidade nele, nesse aspecto que não sou ele. Só nesse ponto. Acho que agora deu para ter um pouquinho mais de clareza, mas é assunto que demanda mesmo mais conversa e mais exploração e mais reflexão e mais conscientização e às vezes para alguns mais uso. Quando então estamos falando de magia cigana, quando então estamos falando de trabalho cigano, nós estamos estabelecendo essa conversação, esse diálogo seu consigo mesmo, com partes nossas que não se aturam, os ciganos fazem a mediação, e com partes de outros que estão nos cobrando, os ciganos também fazem a mediação. Então aquele ritual cigano que você está vendo lá, um tomando champanhe, a outra tomando vinho, uns 4 dançando, uns 5 olhando a mão de um, que vocês acham que tudo é festa, descontração, e é mesmo, porque eles trabalham assim na transmutação de energia. Eles estão fazendo negociações kármicas. É como eles atuam, é como eles trabalham. Eles estão dando condução, linearidade, acertando, produzindo encaixes dos mais diversos.
Então, o ritual cigano é sempre uma oportunidade imensa, um merecimento tremendo fazer parte e estar em um. E se bem conduzido, com as pessoas ali minimamente cumprindo um preceito que às vezes se pede, moço, diminui aí um pouco da bebida, do álcool, da droga, do sexo, do palavrão, diminui um pouco, auxilia nessa gira, auxilia nessas coisas. Mas enfim, essas são as 24 horas de julho, mostrando como que isso que ele conta agora em 2017, do situar no tempo e no espaço, a partir de uma perspectiva interna, era basicamente o que Oran estava falando lá em 2003. Houve para todos uma evolução e essa evolução também está havendo entre nós, em sentidos, em planos, em níveis que não damos conta ainda nem de perceber. O que não significa que não esteja acontecendo. Bom, é isso. Eu tenho um diálogo, né? O pessoal fala assim, mas você não conversa com o seu público? Converso, gente. Eu aqui conversando com todo mundo. Pelo amor de Deus, estou conversando com todo mundo. Beijos em vocês. Façam perguntas. Se inscrevam aí no canal. Dizem que isso é bom, que isso é importante. Se inscrevam aí que eu vou aprender por quê que é bom e importante se inscrever no canal, porque parece que as notificações vão automáticas. Então, é só isso aí. Façam perguntas, diálogos, questões, vamos conversando. Acho que a gente tem muito para aprender e trocar. Tem grupos fazendo trabalhos maravilhosos, tem pessoas colocando atenção e tem pessoas fazendo coisas sem reflexão nenhuma. É bom fazer, mas é importante refletir sobre o que está sendo feito. Agora eu vou mesmo. Beijo, fiquem com Deus.